Meu nome é Dorothy Shaw, tenho 34 anos e sou engenheira ambiental em Omaha. Aquela noite, durante um jantar de domingo que deveria ser como qualquer outro na casa dos meus pais, minha vida virou de cabeça para baixo. Todos estavam à mesa, meus pais, meu irmão e sua esposa. O assado entocado esfriava no prato. Foi quando meu pai se inclinou para a frente, com um tom gelado na voz: ou você fica no quarto de hóspedes ou arruma suas coisas. Seus olhos não deixavam os meus por um segundo. Meu irmão não perdeu tempo. Com um sorriso malicioso, completou: melhor se você sumir daqui até amanhã. A faca escorregou da minha mão e caiu com estardalhaço no prato. Eu era quem bancava a maior parte das despesas daquela casa. Contas de luz, consertos, até a geladeira nova que compramos há pouco tempo. Mesmo assim, ali eu era tratada como um estorvo. A esposa do meu irmão me olhou com um sorriso triunfante, como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Tentei me defender, minha voz trêmula enquanto listava cada centavo que eu havia investido naquele lar. Mas meu pai apenas me ignorou com um gesto de mão. Está decidido. Minha mãe permaneceu em silêncio, os olhos fixos no prato, evitando meu olhar. Uma onda de fúria tomou conta de mim. Levantei-me, peguei minhas chaves e soltei. Tudo bem, então eu vou. Na mesma noite arrumei tudo que era meu, a televisão, o sofá, até a cafeteira, e saí pela porta da casa que um dia foi meu refúgio. Uma semana depois, meu celular vibrou. Era minha mãe, a voz tensa. Quando atendi, ouvi meu irmão gritando desesperado ao fundo, a voz quebrada pelo pânico: não é verdade, mãe. Diga que não é verdade. O caos do outro lado da linha invadia meus ouvidos justamente quando eu começava a reconstruir minha vida. E o que aconteceu em seguida mudou tudo para eles. Mas antes de seguir com essa história, me conte, que horas são aí onde você está? Em qual cidade você mora? Adoraria saber até onde minha história chegou e quem está ouvindo. Há anos, eu havia voltado para a casa dos meus pais em Omaha para ajudar a segurar as pontas. Depois que minha avó faleceu, as contas se acumularam, hipotecas, serviços, até o telhado que vinha pingando e meu pai insistia em ignorar. Como engenheira ambiental, assumi a responsabilidade de cobrir a maior parte dessas despesas. Meu salário foi para janelas novas, aquecedor de água e para manter as luzes acesas. Trabalhava 60 horas por semana, entre inspeções em campo e relatórios até tarde da noite. Mas nunca parecia suficiente. Meu pai apenas assentia quando eu lhe entregava os comprovantes, mas seu foco sempre estava em outro lugar, no meu irmão, Justin. Ele tinha o dom de fracassar para cima. Queimou um negócio atrás do outro. Food trucks, aplicativos de criptomoeda, uma loja online duvidosa que durou poucos meses. Toda vez, voltava com um novo discurso, e meu pai engolia, elogiando sua visão. Enquanto isso, minhas contribuições mal eram notadas. Uma vez, ouvi minha mãe sussurrar para meu pai: ela só está aqui para ajudar, George. Justin é que tem grandes planos. Doeu como se eu fosse apenas uma inquilina pagando aluguel, e não a filha que mantinha a casa de pé. Depois, Justin conheceu sua esposa. Ele a trouxe para jantar certa noite, todo sorridente, apresentando-a como uma corretora de imóveis de sorriso cativante e saltos afiados. Meus pais não paravam de elogiá-la. Como era elegante, como tinha tudo sob controle. Eu a via chegar em um SUV preto impecável, usando um relógio que gritava dinheiro. Não fazia sentido. Corretora de imóveis em Omaha não dava tanto retorno, ainda mais para alguém com pouco mais de 30 anos. Ela ria alto demais das piadas do meu pai, jogando o cabelo para trás enquanto Justin olhava para ela como se tivesse ganhado na loteria. Tentei perguntar sobre seu trabalho, clientes, propriedades, o básico, mas ela desviava, falando vagamente de algum grande negócio que estava fechando. Comecei a reparar em outras coisas. Aparecia com sacolas de lojas que eu não podia pagar nem fazendo hora extra. Uma vez exibiu um celular novo, dizendo que era despesa de trabalho. Justin não questionava. Só se gabava do jeito dela para os negócios. Meu pai batia em suas costas. Você arrumou uma boa, hein? Eu engolia em seco, mas as contas não fechavam. Meu salário mal dava para cobrir as despesas da casa, enquanto ela ostentava dinheiro como se fosse água. Comentei com minha mãe uma vez, perguntando se alguém mais achava estranho aquele estilo de vida. Ela apenas deu de ombros. Ela é bem-sucedida, Dorothy. Não seja tão desconfiada, não era só o dinheiro. Ela tinha um jeito de conduzir as conversas como se estivesse sempre vendendo algo. Falava de reformar imóveis, soltando termos como patrimônio e alavancagem que faziam os olhos do meu pai brilharem. Justin pendurado em cada palavra dela, assentindo como um cachorrinho. Quando eu tentava participar mencionando que acabará de quitar o IPTU, meu pai me cortava. Deixa ela contar sobre o próximo projeto.
Era como se eu só existisse quando havia uma conta para pagar. Uma vez a flagrei me olhando durante o jantar com um sorriso sarcástico nos lábios, como se soubesse que tinha todos eles na palma da mão. O pior era como me tratavam fora desses momentos. Justin pegava meu carro emprestado sem pedir, dizendo que precisava para reuniões importantes. Meu pai pedia para eu ajudar mais em casa, como se eu já não estivesse bancando tudo. Minha mãe ficava calada, ocupada com a louça ou com seu tricô, evitando meu olhar. Comecei a fazer as contas mentalmente de tudo que havia gasto naquela casa ao longo dos anos, centenas de milhares de reais. Não era só uma ajuda, eu estava sustentando eles. Mas para minha família eu era apenas o plano B, aquela que sempre estaria por perto, enquanto Justin e sua esposa eram os astros do espetáculo. Ficava acordada à noite, olhando para o teto do meu antigo quarto, me perguntando por que meu esforço não valia nada. Pensava nos projetos que havia recusado para ficar perto, nos fins de semana que passei consertando canos em vez de viver minha vida. Havia algo nela, aquela confiança polida, aquelas respostas ensaiadas que não me saía da cabeça. Não conseguia me livrar da sensação de que ela estava jogando um jogo muito maior, um que poderia custar muito mais do que apenas o meu lugar à mesa. Naquela tarde de domingo, entrei na sala de jantar esperando um simples almoço em família. A mesa estava posta com a louça antiga da minha mãe, o cheiro do assado no ar. Sentei no meu lugar de sempre, forçando um sorriso enquanto meu pai fatiava a carne. Minha mãe mexia nos guardanapos, as mãos trêmulas. Então a porta da frente se abriu com estrondo. Justin irrompeu na sala, arrastando 2 malas com sua esposa logo atrás, carregando uma bolsa de grife no ombro. Nós vamos morar aqui agora, anunciou Justin, deixando as malas caírem com um baque. Sua esposa deu um sorriso forçado, os saltos batendo no chão de madeira enquanto se postava ao lado dele. Meu estômago embrulhou. Aquilo não era uma visita. Meu pai nem piscou. Dorothy, disse ele sem tirar os olhos do prato, você pode ficar no quarto de hóspedes ou se mudar. Sua voz era monótona, como se estivesse lendo um telegrama. Olhei para ele, o garfo parado no ar. O quê? Consegui balbuciar, a garganta apertada. Justin se recostou na cadeira, com um sorriso irônico. Vamos, Dorothy. Você não precisa de tanto espaço. Nós estamos começando uma nova fase aqui. Sua esposa sentiu, os olhos percorrendo o cômodo como se já estivesse planejando a reforma. Senti o calor subir pelo meu peito, anos de ressentimento ferverem de uma vez. Espere aí, falei, a voz mais cortante do que pretendia. Eu que tenho. Pagar por esta casa. Luz, consertos, a hipoteca. Comprei a geladeira, o aquecedor, até a tinta destas paredes. E agora querem que eu durma num sofá-cama de solteiro? Virei-me para o meu pai, esperando ao menos um reconhecimento, um piscar de olhos que dissesse você tem razão. Mas ele apenas suspirou, como se minha existência fosse um fardo a ser suportado. Chegou a hora de você dar um passo para trás, disse, com a voz arrastada de quem já tomou uma decisão e não quer ser incomodado. Justin e a Miriam precisam do espaço. Eles têm planos. Planos. A palavra explodiu na minha cabeça como um petardo. Os planos do Justin nunca duravam mais que uma estação, e eu era sempre a tampa que impedia que a panela de pressão da família explodisse. Ele se inclinou para a frente, o sorriso se alargando como uma faca sendo afiada. Você não é exatamente essencial aqui, Dorothy disse, com um tom que misturava deboche e condescendência. Você só está aqui. A esposa dele abafou uma risada com a mão perfeitamente manicurada, os anéis reluzindo como troféus de uma guerra que eu não sabia que estávamos travando. Meus dedos se cravaram nas palmas das mãos, as unhas desenhando meia-luas de raiva na pele. Não essencial? A voz saía cortante como o vidro quebrando. Eu paguei centenas de milhares de dólares para manter este teto sobre as cabeças de vocês. Passei por cima de promoções para ficar aqui, trabalhei fins de semana consertando vazamentos, trocando fiação, pintando paredes. E você? Olhei direto nos olhos dele, desafiando. O que você fez, Justin? Além de gastar o dinheiro que não ganhou? Minha voz quebrou, mas não me importei. Não havia mais espaço para ser invisível. Não havia mais ar para respirar naquela sala, onde cada risada deles era um soco no meu peito. Meu pai bateu a mão na mesa com um estrondo que fez os copos tremerem. Chega, rugiu. Isso não é sobre você. Eles são família. E vão ficar. Ponto final. Minha mãe olhava para o guardanapo, torcendo-o entre os dedos como se fosse o único objeto no mundo que merecesse sua atenção. Esperei. Esperei um olhar, um murmúrio, qualquer coisa. Mas ela apenas permaneceu ali, muda como sempre, uma sombra que assentia com tudo, questionava nada. A mulher do meu irmão se aninhou nele, sussurrando algo que o fez rir baixo,
como se fossem os únicos no mundo que entendiam a piada. E de repente as paredes pareceram se fechar, o ar ficou denso, sufocante. Empurrei a cadeira para trás com um rangido que ecoou como um grito. Não vou fazer isso, disse, levantando-me. Se não sou desejada, então não estou mais aqui. Subi as escadas com o coração batendo tão forte que pensei que fosse arrebentar as costelas. Arranquei uma bolsa de lona do armário e comecei a jogar roupas dentro, sem critério. Blusas, calças, o laptop, alguns livros que haviam me salvado em noites intermináveis. Depois, desci até a sala e desliguei a TV de tela plana que eu havia comprado no ano passado, arrastando-a pela tomada como se estivesse cortando o último fio que me prendia àqueles muros. Os travesseiros do sofá, meu sofá, pago com horas extras e sonhos adiados, foram parando na porta da frente, um a um. Justin me seguiu, rindo como se aquilo fosse a comédia do ano. Você está levando o sofá? Perguntou, incrédulo, como se eu estivesse roubando a coroa da rainha. Ignorei-o, carregando minhas coisas até o carro, a coluna doendo com o peso de anos de silêncios engolidos. Meu pai ficou parado na porta, braços cruzados, o rosto uma máscara de desaprovação. Você está fazendo um escândalo, disse, como se eu fosse uma criança birrenta e não uma mulher de quase 40 anos que havia bancado a vida deles por uma década. Não respondi. Não havia mais palavras. Carreguei a última caixa, bati o porta-malas com força suficiente para fazer o carro estremecer e saí, a casa encolhendo no retrovisor como um pesadelo do qual eu finalmente acordava. Não estava apenas deixando um quarto. Estava deixando de ser o esteio de um castelo de cartas prestes a desabar. 4 dias depois, meu apartamento em Omaha ainda cheirava a tinta fresca e café recém-feito, um cheiro de começo, não de fim. Glória, minha colega de trabalho, havia encontrado o anúncio. Um estúdio aconchegante, com espaço justo para minha TV resgatada e o sofá que agora ocupava o centro da sala, como um trono de independência. Ela apareceu na primeira noite, a risada quente enchendo o vazio dos cômodos ainda vazios enquanto me ajudava a desempacotar. Você precisa sair dessa sua cabeça, Dorothy disse, jogando-me um folheto de uma aula de yoga em um estúdio ali perto. Não é só alongamento. É um reinício. Eu não estava convencida, mas o entusiasmo dela era contagiante como um sol de verão. No dia seguinte apareci na aula, tropeçando em poses, suando frustração e algo que aos poucos começou a se parecer com alívio. Quando saí de lá, os ombros leves pela primeira vez em semanas, entendi por que Glória insistira tanto. Não era sobre flexibilidade. Era sobre respirar de novo. Mas havia uma sombra que nem mesmo da Nard Dog conseguia afastar, a mulher do meu irmão. Aqueles bolsos de grife, aquele SUV reluzente, aquele sorriso de quem sempre sabe mais do que os outros, algo não fechava. E eu, que havia passado anos consertando os estragos alheios, não conseguia ignorar o cheiro de podre. Liguei para Michael, um ex-colega do ramo imobiliário que conheci em uma conferência anos atrás. Ele atendeu no segundo toque, a voz calma, mas com uma ponta de curiosidade. Dorothy, quanto tempo? O que houve? Fui direto ao ponto, descrevendo Miriam, o jeito como falava de negócios milionários, o dinheiro que parecia brotar do nada. Michael ficou em silêncio por um longo segundo. Miriam Cole? Perguntou, como se o nome deixasse um gosto amargo na boca. Ela está em alguns radares. A agência dela está sob investigação por esquemas duvidosos, virar propriedades com avaliações falsas, desviar fundos de clientes. Nada provado ainda, mas ela não é flor que se cheire. Meu estômago virou. Agradeci e desliguei. A mente a mil se Miriam estava metida em encrenca. Minha família estava nadando em águas mais profundas do que imaginavam. Desquei o número do meu pai, torcendo para que pela primeira vez ele me ouvisse. Pai, você precisa saber disso. Comecei a explicar o que Michael havia me contado, as palavras saindo atropeladas. A resposta foi um grunhido seco. Não meta o nariz onde não foi chamada, Dorothy. Eles estão bem sem você mexendo nas coisas. Insisti citando a investigação, mas ele cortou-me como uma lâmina. Chega. Cuide da sua vida. O telefone ficou mudo. Olhei para a tela, a frustração queimando como ácido. A confiança cega dele em Justin e naquela mulher era de enlouquecer, mas não era surpresa. Ele sempre escolhera o filho, não importava o custo. Minha mãe foi a próxima. Liguei, esperançosa de que, dessa vez, ela rompesse o silêncio. Mãe, por favor, só escuta, implorei, listando as bandeiras vermelhas sobre Miriam. Ela suspirou, a voz baixa, mas firme como aço. Dorothy, deixe pra lá. Eles são felizes. Não estrague isso. Quis gritar. Como podiam ser tão cegos? Mas conhecia aquele tom. Era o mesmo com que ela aceitava tudo,
Os gritos do meu pai, as mentiras do Justin, a minha própria ausência naqueles jantares de família onde eu era a única que trazia a comida. Desliguei, mais sozinha do que nunca, mas com uma determinação queimando nas veias. Comecei a cavar. Uma ex-cliente da minha firma de engenharia que trabalhará com direito imobiliário, confirmou por e-mail o que Michael dissera. A agência de Miriam estava ligada a denúncias de hipotecas fraudulentas. Um contato de uma companhia de títulos mencionou, em off, que Miriam pressionava avaliadores a inflar valores de propriedades. Cada informação era uma peça de um quebra-cabeça que eu não queria montar, mas não podia ignorar. Chequei registros públicos online. Propriedades no nome dela, vendidas por preços absurdos a compradores que depois entraram com processos. Não era prova, mas era fumaça suficiente para me fazer tossir. Guardei tudo na memória, construindo um dossiê mental. Mandei uma mensagem para Michael, pedindo que me avisasse se soubesse de algo novo. Ele prometeu ficar de olho. Enquanto isso, me atirei na nova rotina. Trabalho, yoga, jantares com Glória, que me arrastava para bares de jazz e feiras de rua como se estivesse me ensinando a viver de novo. A cidade pulsava ao meu redor, um contraste gritante com o silêncio asfixiante da casa dos meus pais. Mas a preocupação não me largava. Até onde iam os esquemas de Miriam? Justin era cúmplice, ou só mais um peão no tabuleiro dela? 2 semanas depois, esbarrei em Azel, uma velha amiga da família, em uma cafeteria do centro. Ela tomava café em uma mesa no canto, os cabelos grisalhos presos em um coque impecável. Dorothy, quanto tempo? Chamou, acenando para que eu me sentasse. Trocáramos amenidades, mas quando mencionei a mulher do Justin, o sorriso dela desapareceu. Miriam Cole, repetiu, a voz baixa. Eu a conheci anos atrás. Trabalhava numa imobiliária em Lincoln, um lugar suspeito, sempre cortando caminho. Forjavam assinaturas de clientes, inflavam valores de imóveis para ficar com a diferença. Ela estava metida até o pescoço, mas escapou quando a coisa esquentou. Meu coração disparou. Não era fofoca. Era a peça que faltava. Dirigi direto para a casa dos meus pais, os nós dos dedos brancos de tão forte que apertava o volante. Justin estava na garagem, descarregando sacolas de supermercado com aquele ar de dono do mundo. Não esperei. Não havia mais tempo para esperas. O ar dentro daquela casa estava pesado, carregado com o cheiro de café queimado e a tensão que nem as paredes conseguiram conter. Meu pai deslizou o documento pela mesa, os dedos trêmulos como folhas no outono. Ela disse que era só um empréstimo temporário, ele murmurou, a voz rouca de noite sem dormir, que ia resolver tudo antes que a gente percebesse. Olhei para os números pretos e implacáveis. $250 mil. Uma assinatura falsificada do meu pai, ao lado daquela letra elegante de Miriam, como se fosse uma obra de arte, só que a tinta era veneno. Temporário? Repeti, a ironia queimando na garganta. Miriam não faz nada que não seja permanente, pai. Ela constrói tumbas com promessas. Justin entrou na sala, os olhos inchados, a camisa amassada como se tivesse dormido nela. Dorothy, por favor, ele suplicou, a voz quebrando. A gente precisa de você. Os advogados disseram que se a gente provar que ela forjou a assinatura do pai, vocês não vão provar nada, pensei, mas não falei. Em vez disso, levantei o documento, deixando o papel estalar entre meus dedos. Vocês assinaram isso. Os dois. Miriam pode ter mentido, mas vocês colocaram a caneta no papel. O banco não liga para... Ela disse, eles ligam para isso. Apontei para as assinaturas, uma acusação silenciosa. Minha mãe apareceu na porta, os braços cruzados como se isso pudesse segurar um mundo que desabava. Dorothy, não é hora de sermões, ela disse, mas havia algo novo em seu tom, uma rachadura na armadura de negação que usava há anos. O que a gente faz agora? Agora. Essa palavra doía. Agora eles queriam ouvir. Agora eles precisavam de mim. Mas eu já tinha dado tudo. Os fins de semana pintando paredes, as economias que deveriam ser minha aposentadoria, as noites em claro estudando leis de herança para proteger aquele telhado. E eles? Tinham escolhido a mulher que sorria enquanto assinava a sentença de morte da nossa história. Vocês têm 2 opções, falei devagar, como se estivesse explicando para crianças. Vendem a casa para pagar a dívida e sobra um pouco para começar de novo. Ou brigam na justiça, gastam tudo em advogados e no final perdem tudo igual. Miriam já deve estar em algum paraíso fiscal rindo de vocês. Justin afundou na cadeira, as mãos cobrindo o rosto. Ela jurou que amava a gente. Ela amava o dinheiro de vocês, corrigi seca. E vocês deram de bandeja. Meu pai olhou para mim, e pela primeira vez em anos, vi medo nos seus olhos. Não o medo por mim, o medo dele.
E se a gente perder tudo? E já perderam, eu disse, levantando. Perderam quando confiaram nela em vez de em mim. Saí sem olhar para trás. O sol da manhã batia forte, mas eu não senti calor, só uma calma gelada, como se finalmente tivesse fechado uma porta que deveria ter trancado há muito tempo. No carro liguei para meu advogado. Tenho uma gravação, uma confissão e provas de fraude contra a minha família. Ele ouviu em silêncio, depois perguntou: "Você quer processar?" Pensei nos rostos deles lá dentro, pálidos, desesperados, finalmente entendendo o tamanho do buraco que cavaram. Não, respondi. Deixa eles escolherem o que plantaram. Quando cheguei em casa, apaguei o número dos meus pais do celular. Não por raiva, por paz. Eles tinham feito suas escolhas. Agora iam viver com elas. E eu, pela primeira vez em anos, respirei sem sentir o peso de uma casa nas costas. Miriam pode ter levado o dinheiro, mas ela nunca teria o que eu reconquistei naquela manhã, a última palavra. A conta que um dia guardou quase $200 para minha aposentadoria estava vazia, todo centavo transferido para uma firma vinculada ao nome de Miriam. Segui o rastro das transações com a precisão de uma engenheira desmontando uma estrutura falha. Cada saque, cada transferência, cada mentira disfarçada de documento oficial. A casa que eu mantivera à tona por anos, pagando contas atrasadas, consertando o que eles quebraram, agora era um poço sem fundo à beira da execução. Justin afundou no sofá, os olhos vermelhos de chorar ou de noites em claro. Dorothy, você tem que nos ajudar, ele implorou, a voz quebrando como vidro sob pressão. O banco está levando tudo. Não temos nada. Olhei para ele. O mesmo irmão que, naquela janta fatídica, rira da minha desconfiança, chamando-me de invejosa quando alertei sobre Miriam. Ajuda! Minha voz saiu gelada, cortante como aço. Você me disse que eu não era essencial, lembra? Que meu lugar era no quarto de hóspedes ou na rua. Eu escolhi a rua. Agora quer meu dinheiro para consertar o estrago? Ele recuou, mas insistiu desesperado. Somos família. Você não pode simplesmente nos abandonar. Balancei a cabeça. Vocês já fizeram essa escolha por mim. Meu pai estava junto à janela, os ombros curvados como se carregassem o peso de todas as más decisões. Eu errei, Dorothy admitiu, a voz baixa, rouca. Confiei nela. Achei que Justin e ela tinham tudo sob controle. Estava enganado. Suas palavras doíram, mas não o suficiente. Durante anos, eu despejara minhas economias naquela casa, trabalhara dobrado para tapar os buracos que eles abriam, só para ser afastada quando Justin prometia ouro e Miriam sorria com os dentes afiados. Você não só confiou nela, pai disse sem piedade. Você escolheu ela. Escolheu os sonhos do Justin em vez da minha realidade. Isso não tem conserto. Ele me encarou, os olhos suplicantes, mas eu não cedi. Minha mãe entrou da cozinha, o rosto sulcado por lágrimas que não apagavam anos de silêncio. Dorothy, por favor, ela implorou, a voz trêmula. Vamos perder tudo. A casa, nossas economias, tudo se foi. Estendeu a mão, mas eu recuei. Sua omissão naquela noite, sua recusa em ouvir meus alertas, doía tanto quanto a rejeição do meu pai. Você não quis ouvir, mãe, respondi firme. Tentei te avisar sobre Miriam, mas você me mandou deixar quietinha. Agora quer que eu o salve? Ela chorou, cobrindo o rosto, mas suas lágrimas não podiam desmanchar o passado. Caminhei pela casa, vendo os vestígios do que eu construíra, as janelas novas que paguei, a geladeira que substituí, as paredes que pintei. Tudo agora refém da fraude de Miriam, hipotecado a um banco impiedoso. As notificações ameaçavam execução em semanas se a dívida não fosse quitada. Justin não tinha emprego, só desculpas. A aposentadoria do meu pai não cobria 1/10 do rombo. Minha mãe ganhava migalhas em uma lojinha de bairro. Estavam à beira da falência. E pela primeira vez entendi que não podia, não ia, salvá-los. Não por falta de recursos, mas porque não devia. Minha dívida com eles havia sido paga em silêncios, em humilhações, em ser tratada como a última opção. Saí daquela casa levando apenas o peso da minha decisão. No meu apartamento, olhei para a gravação da confissão de Miriam, minha única arma. Já a havia enviado aos investigadores, mas não traria de volta o dinheiro nem a casa. Minha família estava quebrada, não só pela traição dela, mas por anos de me tratarem como um seguro-desemprego com rosto de filha. Em Omaha eu reconstruíra minha vida. Um espaço só meu, escolhas só minhas. 6 meses depois, sentada no meu apartamento ensolarado, dividi uma garrafa de vinho com Glória enquanto os projetos da minha promoção, agora como engenheira-chefe, se espalhavam pela mesa. O aumento permitirá móveis novos, aulas de yoga, jantares sem culpa. A você, Dorothy, brindou Glória, sorrindo. Você está arrasando.
Ri leve pela primeira vez em anos. Minha felicidade não era perfeita, mas era minha. Soube por um conhecido que perderam a casa. O banco tomou tudo depois de meses de inadimplência. Agora viviam apertados em um aluguel barato nos arredores. Justin empacotava parafusos em uma loja de ferragens, o orgulho substituído por ligações noturnas pedindo empréstimos. Meu pai dirigia para um aplicativo de entregas, minha mãe limpava casas alheias. As dívidas de Miriam o sufocavam, sem poupança para amortecer a queda. Não falei com eles desde aquele dia. Justin mandou mensagens pedindo dinheiro ou um colchão. Ignorei. Meu pai deixou recados, a voz menos autoritária, mas não retornei. Minha mãe enviou uma carta, uma página de desculpas e arrependimentos que permaneceu fechada na minha bancada. Passará a vida carregando o fardo deles, só para ser descartada quando mais precisei. Cortar laços não foi fácil, mas foi necessário. Aprendi que família não se mede por sangue, mas por quem escolhe estar ao seu lado. Glória provou isso, presente sem pedir nada em troca. Eles optaram pelas mentiras de Miriam em vez das minhas advertências. Paguei o preço pela cegueira deles. Mas ao me afastar, encontrei algo mais valioso que lealdade forçada, meu próprio valor. Colocar limites não é fechar portas, é proteger o que realmente importa. Minha paz, meu tempo, minha vida. Se você já teve que traçar essa linha com quem ama, sabe o quanto dói, e o quanto liberta. Conte sua história nos comentários. Vamos falar sobre o que significa se escolher, mesmo quando o mundo insiste que você deve salvar os outros.